Hoje vamos desvendar a Bíblia. De onde veio esse nome? Antes de existir um livro, antes de existir papel, antes mesmo de existir uma biblioteca, a palavra já existia. Ela foi falada antes de ser escrita. Foi memorizada antes de ser registrada. Foi protegida antes de ser encadernada. O que hoje chamamos de Bíblia atravessou desertos, impérios, perseguições e séculos. Mas você já parou para pensar? De onde surgiu o nome Bíblia? Em que material ela foi escrita pela primeira vez? Ao longo de séculos, em meio a desertos, impérios, perseguições e milagres de preservação. Sejam bem-vindos ao canal Caminho da Fé 31, um canal oficial de mensagens bíblicas, de coração para coração. Comentem, compartilhem e dê o seu like. O nome Bíblia não surgiu por acaso. Ele nasce de algo simples, frágil e revolucionário, uma planta, no Egito Antigo, por volta da 5ª dinastia, no tempo de Ptah-hotep. Se você deseja compreender a Bíblia além das capas, além das tradições e além do que normalmente é ensinado, permaneça conosco. Curta, compartilhe e acompanhe esta série, porque o que você está prestes a descobrir muda a forma de enxergar a palavra de Deus. Você está no Caminho da Fé 31, canal oficial de mensagens que falam ao coração, com fidelidade às Escrituras e compromisso com a verdade bíblica. O papiro já era usado para registrar conhecimento. Da planta papiro surgiu o primeiro papel do mundo, e do papel nasceu a escrita que atravessaria séculos. Os egípcios chamavam esse material de biblos. Biblos significa livro. Com o tempo, o lugar onde se guardava esses livros passou a ser chamado de biblioteca. Séculos depois, esse mesmo termo daria origem à palavra que conhecemos hoje, Bíblia. Não um livro apenas, mas uma coleção sagrada. Muito antes de Cristo, os judeus helenísticos já usavam o termo Bíblia. Eles se referiam assim à tradução grega das escrituras hebraicas, a Septuaginta LXX. Isso aconteceu séculos antes do Novo Testamento existir. A Bíblia já era chamada de Bíblia, antes mesmo de o mundo conhecer Jesus. No século II a.C., isto já estava registrado. Em 1 Macabeus, capítulo 12, 9, uma carta do sumo sacerdote Jonatas chamava as escrituras judaicas de Bíblia. Não era um termo cristão, era um reconhecimento de que aqueles escritos formavam um corpo sagrado, preservado por Deus. No Novo Testamento, o termo continua. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo pede que tragam os livros no original. Ele se refere a pequenos volumes das Escrituras. A Bíblia não era um volume único, eram textos vivos, circulando, sendo copiados, protegidos
e amados. Jerônimo, no século IV, chamou as Escrituras de biblioteca divina. Para ele, a Bíblia era uma biblioteca sagrada, não um livro comum, mas um conjunto de escritos inspirados, unidos por um único Espírito. Foi ele quem consolidou a ideia da Bíblia como conhecemos hoje. O termo Novo Testamento surge oficialmente com Tertuliano. Entre os anos 190 e 220 depois de Cristo, ele usava pela primeira vez a expressão Novum Testamentum. Testamento significa aliança, não um contrato humano, mas um acordo eterno entre Deus e a humanidade. João Crisóstomo, no século IV, faz algo decisivo. Ele passa a usar a Bíblia para se referir ao Antigo e ao Novo Testamento juntos. A língua grega era, naquele tempo, o que o inglês é hoje, universal. A Bíblia começava a alcançar o mundo. Jesus não anulou a antiga aliança, ele a cumpriu. O Antigo e o Novo Testamento formam uma única história, um único plano, uma única revelação. A Bíblia não é fragmentada, ela é harmônica, de Gênesis a Apocalipse. Quando o papiro começou a faltar, Deus abriu outro caminho. Em Pérgamo, na atual Turquia, surgiu o pergaminho feito de couro. O rei Eumênides II queria competir com a biblioteca do Egito. Sem saber, estava ajudando a preservar a palavra. Séculos depois, a Bíblia se tornaria o primeiro grande livro impresso da história. Por volta de 1455, Johannes Gutenberg imprime a Bíblia usando a recém-inventada imprensa. A palavra, antes rara, agora alcançaria multidões. Glória a Deus! Os cristãos primitivos também revolucionaram o formato. Eles inventaram o Codex. O caderno não foi por conforto, mas por missão. Era mais fácil carregar, ensinar e anunciar o Evangelho. E a missão continua até hoje. Este Evangelho será pregado a todas as nações. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é a palavra escrita que continua falando conosco. Você está no canal Caminho da Fé 31, um canal oficial de mensagens que fala ao coração com profundidade, verdade e fé. Se esta palavra falou com você, curta, compartilhe e caminhe conosco nesta jornada. Toda honra e toda glória é dado ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. Até o próximo vídeo.